Olá, pessoa abençoada! Seja muito bem-vinda. Olha só, hoje nós teremos um tema bem polêmico e eu quero ver você participando com a gente aí, trazendo a sua opinião. O que Deus quer para você? Qual a decisão que você vai ter para o seu futuro a partir de hoje? Você acredita que Deus quer que você sofra? Que o casamento seja uma prisão? Hoje eu vou te mostrar uma verdade que talvez você não conheça, uma verdade que talvez não tenham te apresentado. Quantas vezes te disseram que Deus odeia o divórcio, mas nunca te explicaram o contexto real dessa frase? Quantas vezes te ensinaram sobre submissão, mas esqueceram de dizer que o marido deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, na sequência do versículo? E aí? Hoje nós vamos desfazer algumas mentiras que aprisionam mulheres e revelar a verdade que pode te libertar. E já anota aí, dia 27 de março, nós teremos uma aula e nós iremos trazer essa parte da espiritualidade, da religião, que tem prendido muitas pessoas aí em relacionamentos tóxicos. E não perca, então, dia 27 de março, às 20 horas. Continua acompanhando a gente aí, que a gente vai mandar para vocês as informações direitinho. A gente está programando já para fazer o grupo, para mostrar, porque vai ser uma aula ao vivo, mas vai ser uma aula privativa, não vai ser aqui no Instagram, tá certo? Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Bom dia, Geraldo, meu amigão lá de São Paulo, cara, muito gente boa. Bom dia, Elvira. E hoje falando sobre liberdade, sobre como construir, como reconstruir um relacionamento saudável, eu vou trazer para vocês hoje uma das pessoas mais livres que eu conheço. Tenho a honra de tê-la como minha amiga, minha aluna, e minha mentorada, faz parte aí da primeira turma do Método Gift. Eu quero convidar aqui a Elvira para participar com a gente dessa aula de hoje. Olha, Elvira, eu vou te colocar num monte de saia justa aqui, viu? Vou tacar você na panela, na frigideira hoje um monte de vezes, com algumas passagens. Eu sei que você é uma pessoa espiritualizada, estudiosa da Bíblia também. O método GIFT, ele fala sobre espiritualidade na letra F. GIFT é G-I-F-T. G é gratidão, I é inteligência emocional e mental, fé é a parte que a gente trabalha espiritualidade, e T, viver no tempo presente. Dentro da letra F, a gente fala de cristianismo. Aí dentro do cristianismo, talvez você não saiba, tá? Mas o cristianismo, ele tem linhas. O cristianismo católico, o cristianismo evangélico, o cristianismo espírita. E aí existem as subdivisões. Dentro do cristianismo evangélico, aí vai ter Deus é amor, Assembleia de Deus, metodista, é, luterano, várias diferenciações. Dentro da espírita, vai ter também suas subdivisões, candomblé, umbanda, o próprio espiritismo de Kardec, mas o nome, o tópico é cristianismo. Só que na espiritualidade existem outras fontes também que nós abordamos, que é o budismo, que é o hinduísmo, o taoísmo. E hoje nós iremos trazer no cerne do cristianismo, porque o Brasil é um país cristão e muitas famílias estão sendo destruídas por falsos dogmas, por falsas aplicações, por aplicações pela metade. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, hein? Ontem nós trouxemos a nossa amiga Zefinha e eu trouxe aquele desenho que eu já tinha feito na aula anterior com o Ania, sobre você escolher o caminho da dor ou você escolher o caminho do crescimento. E hoje eu vou trazer uma música para vocês aqui que fala justamente que ele não escolheu mais o caminho da dor. Vamos lá. Ó. É pra lá que eu vou. Jota Quest. Essa música traz um resumo aí do que a gente quer. Tá dizendo, ó, ei medo, não te escuto mais. Ei dor, não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou para onde tenha sol. Eu vou para onde tenha luz. Hoje nós vamos falar de liberdade e dignidade. A verdade sobre a mulher e o relacionamento. Logo, você que está vivendo um relacionamento abençoado, que Deus continue abençoando e que você tenha um relacionamento saudável e feliz e para sempre. Mas se você está vivendo um relacionamento pesado, hoje talvez você vai ter subsídios e informações para se libertar. Bom dia, Elvira!
Bom dia! Eu tô me vendo, mas eu não tô te vendo. Eu tô te Assim. vendo e tô me vendo. Ah, então então tá bom, eu vou ficar só me vendo, que eu sou linda mesmo. Pronto. Alimentando seus olhos com o bom colírio. Eu tô dividido. Eu tô vendo a sua beleza e tô vendo a minha feiura. Você vai ver só a sua beleza. Eu só vejo a minha beleza. Também, tá? Qual é o seu celular? O meu é um Samsung. Pois é. Eu acho que isso é intriga da Apple, tá? Já aconteceu comigo também quando eu fiz outra live pelo Apple. O meu era Samsung, sim. O meu não aparecia a outra pessoa. A outra pessoa me via, mas eu não via a outra pessoa. Então, de repente, Eu tô triste porque eu então não vou ver o seu desenho. Eu vou ter que assistir a live para poder ver depois os desenhos, porque, cara, como é que eu vou viver sem os seus desenhos? o desenho tá fala, viu? Vai ter que assistir de novo. Ou então colocar. Eu tenho que assistir de novo. Tem algum outro telefone? Você tem algum outro telefone? Não, eu também é Samsung, não adianta. Não, mas aí o outro telefone você consegue. Não, o telefone, eu posso pegar o telefone, Pode, então? vai pegar. Então com quem que eu vou pegar o telefone? Eu tenho sim. Vai lá, vai lá. Olha só, dentro do método GIFT, nós ajudamos mulheres a superar a separação e a reconstruir uma nova vida com autoestima, leveza e liberdade. Então, como eu estava falando, se de repente você está em um relacionamento e o relacionamento está abençoado, está tudo bem, maravilha, continue, que Deus abençoe, prospere e que você tenha um relacionamento feliz para sempre. Mas se você já se separou, você está passando pelo divórcio e está se sentindo culpada, principalmente por aspectos religiosos, não sai dessa live hoje, porque você vai terminar essa live se sentindo mais leve. Você vai ver que você se desfez de um peso e que não tem problema nenhum em você desfazer. Deu certo, Elvira? Deu certo, deu certo, deu certo. Ainda bem que eu tive essa ideia. Muito bom. Quem teve a ideia foi a Jéssica. É que eu faço igual o Chaves. O Chaves fala que se a culpa é sua, você coloca em quem está mais perto, né? Aí eu faço do mesmo jeito. Então vamos lá, Elvira. Se apresenta aí, como é que é o seu nome? Meu nome é Elvira, Elvira de Paula Batista. Eu sou batista, mas eu sou metodista. Metodista de profissão. Isso, metodista da minha igreja, né? Nasci na igreja metodista, sou evangélica. Sempre fui criada na igreja, mas eu me converti aos 13 anos de idade, né? Que foi uma mudança grande na minha vida, que, assim, foi muito, muito importante para a minha vida em várias formas e também me ajudou muito a ter problemas. É bom. E você está falando de onde, Elvira? Muito bom. Você está falando de onde? Eu sou Brasília, moro em Brasília, condomínio RK aqui. É muito bom. Isso, é porque a gente às vezes esquece, né, que as pessoas que estão assistindo a gente não estão no mesmo lugar. Eu também estou de Brasília, mas eu sei que tem pessoas assistindo a gente aí no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e fora. O bom é que tem um delay, certo? Tem um delay, assim, do que eu estou mostrando e do que está aparecendo no celular. Presta atenção no seu celular. Vou prestar atenção no meu celular. Tem um delayzinho. Isso. É melhor até você tirar o áudio do outro celular. Deixa seu áudio só. Vou tirar. Ixi, vou tirar. No outro celular é só você ver a imagem do desenho. Vou prestar atenção no meu celular. Tem um delayzinho. Isso. É melhor até você tirar o áudio do outro celular. Calma aí. Vou tirar. O outro celular, o amor de Deus liberta, ele não aprisiona. E hoje nós vamos ver a ferramenta que nós vamos utilizar aqui, a nossa live, né, explicando para a galera que está chegando aí pela primeira vez, é AME, A-M-E, acorde, medite e evolua. Meu nome é Gilson Joy, eu sou educador, palestrante, mentor, criador do método GIFT e especialista em reprogramação integral adaptativa, que é ensinar o seu cérebro, que sempre caminhou nessa direção, dizer para ele assim, opa, tem um caminho por aqui, que tal? Que tal? E hoje, Elvira, nós vamos fazer isso, nós vamos reprogramar quem se dispor, porque vai ser uma reprogramação pesada, porque quando a gente entra na área religiosa, nós temos carimbos, traumas, impressões muito fortes e que foram blindadas no passado com a palavra heresia. Logo que você fale alguma coisa que a pessoa não concorde, para ela fortalecer o argumento na mente dela e continuar programada a fazer o que é errado e continuar carregando peso, ela dá o stamp, heresia, não vou ouvir, e aí não ouve mais.
e aí continua sofrendo. Então eu queria pedir para você que está assistindo a gente, para você abrir a sua mente, faça uma oração, peça para o Espírito Santo abrir a sua mente e entender o que o próprio Sócrates disse, que a única coisa que ele sabia era que nada sabia. Então, talvez você tenha aprendido de uma forma Errado. que foi ensinado a ser escravo, e não a ser livre. E Jesus, se você é cristão, primeiro ponto. Vamos lá, Elvira. O cristão deve seguir a palavra de quem? Jesus. Pronto. Tirou 10. Acertou já de primeira. Pode dar o prêmio para ela, tá? Pode colocar aqui 10. Pode pôr a estrelinha lá. Ó. Beleza. Vamos lá. Cristão precisa seguir Jesus. Jesus. Bom, até aí estamos concordados. Então nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos ver o que Jesus fala sobre a mulher e o que Jesus fala sobre o casamento. E vamos pegar também alguns livros históricos. O que tiver fora das palavras, o que não tiver saído da boca de Jesus, o cristão deve viver como livro histórico. E um livro histórico é para consulta, para você seguir ou para você evitar. Não é para seguir tudo que está no livro histórico. E não é para evitar tudo que está no livro histórico. É para você fazer o que a própria Bíblia fala, observar de tudo e reter o que é bom. O que é certo, você retém e segue. O que é errado, você se afasta. Tá certo? E nós vamos ver aqui, Elvira, que o amor de Deus, Elvira, ele liberta ou ele aprisiona? Ele é libertador. É libertador. Palavra de Jesus, não é? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Em abundância. Tomai sobre vós o meu jugo, que é pesado, né? Que ele fala? Não, leve. É leve. É leve. E o que mais? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso sou manso quê? e humilde Mas de não é, coração. ele não é pesado, não. Ele não é rancoroso, não é Não, é leve. É leve. manso e suave. Palavras. E eu estava assistindo um episódio, não sei se você já viu, Elvira, do Rodrigo Marques, que ele é ateu. E ele tem um show muito legal, Pai de Darwin, eu acho que é o nome. E tem um momento que ele desafia as pessoas lá no show dele, né? Ele fala assim: olha, é o seguinte, eu sou ateu. Eu não tenho obrigação nenhuma de conhecer o seu Deus. Mas qual é a sua religião? Aí eu penso, católico, evangélico. Então vocês são cristãos, né? Então eu acho que vocês teriam uma obrigação de conhecer o Deus de vocês. Levanta a mão aí quem já leu a Bíblia toda. Aí fez cri, 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 cri. Lá na plateia, quem se dizia cristão não tinha lido o manual. Aí falou, eu acho isso meio incoerente, porque se eu sou darwinista, eu li a história de Darwin. Eu sigo o que Darwin ensina. Se você é cristão, eu acho que você deveria conhecer o seu Deus. Você deveria conhecer o livro lá que fala do Deus que você serve. E ele estava fazendo com ar de piada, mas eu achei muito sagaz. Então eu quero convidar você que está assistindo a gente hoje aí a revisitar. Onde é, Elvira, que a gente encontra as palavras de Jesus? Olha, eu recomendo sempre o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. No Novo Testamento, esses 4 livros são chamados de... Os evangelhos. Olha, eu falei que hoje eu vou te jogar num monte de panelada aqui, hein? A gente não combinou nada. Ó, a Zefinha tá mandando um bom dia aí, ó. Bom dia, Gilson, bom dia, Jéssica, bom dia para todos e bom dia para essa princesa maravilhosa que tá aí, mulher linda, inteligente, parabéns, minha princesa, é assim que nós temos que ser. Ó, Elvira, princesa, hein? Coisa linda. A Zefinha esteve com a gente aqui ontem. Então vamos lá. O objetivo de hoje, Elvira, é mostrar como muitas mulheres carregam culpas e crenças distorcidas que as mantêm presas a relacionamentos tóxicos e apresentar a verdadeira visão de Jesus sobre liberdade e dignidade. Então, já demos a primeira dica aqui dentro do acorde. Quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus? Leia os evangelhos. Os sinopses, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho espiritual, João.
quer saber na fonte, a gente tem um gabarito, Elvira, e as pessoas ficam querendo procurar. Lá em Minas fala que é chifre na cabeça de cachorro. Tá o gabarito, tá lá, é só ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Se lá Jesus estiver dizendo, e saiu da boca de Jesus, presta atenção. Se não foi da boca de Jesus, você ouve, e aí você pensa, faz bem, é para o meu momento, é para mim ou não? Porque as cartas, elas foram escritas, endereçadas para igrejas e situações que estavam sendo vivenciadas naquele momento. Então, haverá situações nas cartas de Coríntios, de Galos, de Efésios, que vai servir para a nossa vida também, e vai ter outras que não vai servir, porque foram escritas para um momento específico. Já as palavras de Jesus, ele sempre teve o cuidado com o seu próprio Deus de falar para a gente de forma que é eterna. Tanto é que zerou o cronômetro, né? Hoje nós temos aí um calendário 2025 baseado mais ou menos ali no nascimento, na morte de Jesus. Vamos lá. Você acredita que Deus quer que você sofra, Elvira? Não. Hoje Você acredita eu tenho, que... Pode falar. hoje eu tenho total convicção de que eu nasci para ser feliz. Ótimo. Você acredita que o casamento seja uma prisão? Eu vivi uma prisão, mas hoje eu acredito que o casamento é um bom acordo. Então, Não é para ser para partes iguais, partes iguais. Bom acordo quer dizer partes iguais. Isso. Então ele não é para ser uma prisão, certo? Não é para ser uma prisão. Isso. Então hoje nós vamos mostrar que a verdade é essa, que o casamento não é para ser uma prisão. Mas as coisas são porque houve algum entendimento, em algum momento alguém disse que era para ser ou entendeu-se que era para ser, né? Quantas vezes te disseram que Deus odeia o divórcio, mas nunca te explicaram o contexto real da frase? Eu estudei teologia. Na teologia fala assim, ó, que um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Qualquer versículo que você lê na Bíblia de forma isolada, ele pode ser tendencioso. Porque a Bíblia é um livro. Eu não vou pegar um livro de Machado de Assis e fazer uma tese de doutorado em cima de uma frase. Eu preciso ter a ideia, o contexto, o personagem, o enredo do livro. Logo, você não vai pegar um versículo e basear a sua vida em cima dele. Você tem que ler o contexto para o qual ele foi escrito. Quantas vezes te ensinaram sobre submissão? Eita, essa palavra, hein, Elvira? Você deve ter escutado ela muitas vezes, hein? O que você... Submissão. Então, o maior problema... Ixi, calma aí que deu errado aqui. Eu estou te Sumiu o teu áudio. ouvindo normal. Sumiu o teu áudio, deixa eu ver. Estou te ouvindo normal. Bom, tá bom. O maior problema da mulher é, assim, a gente aprende errado. Então, quando a mulher aprende a se relacionar de uma forma errada, ela começa a ter vários relacionamentos. Eu passei por vários relacionamentos abusivos, até eu olhar e dizer assim, tem alguma coisa errada comigo, e eu me dispor a aprender a me relacionar da forma correta. Porque a gente aprende muito isso, assim, a ter um olhar voltado para o outro. A mulher, ela está ali para servir o marido, para servir os filhos, que a missão da mulher é servir. Então, ela coloca sempre ter a visão voltada para o outro. E quando eu saí das relações, eu falei assim, olha, você precisa ter amor próprio. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia, gente. Parece meio ridículo, né? Eu, com 4 cursos superior. Eu não sabia o que é amor próprio. Eu não sabia que eu podia me priorizar. Eu não sabia o que era se priorizar. Eu vivia dependendo, né, que é a dependência emocional, do olhar do outro, olhava para o outro. E eu só quero colocar aqui uma coisa, Gilson, assim, em termos da igreja, que como isso era muito marcante na minha vida, uma vez teve um pastor que ele foi na igreja e ele falava assim, eu sou o terceiro. Então, Deus em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e a gente em terceiro lugar. Eu me identifiquei com aquilo tremendamente. E ele tinha uma pulseirinha que colava assim, eu sou o terceiro. Eu comprei aquela pulseirinha para mim, para os meus filhos, para todo mundo, minha filha passando aí. E eu sou o terceiro, e eu achava aquilo certíssimo. Até que
as coisas, assim, minhas relações não deram certo, eu falei assim, eu preciso aprender a me relacionar, e eu precisava aprender a me colocar em primeiro lugar, a me priorizar, e é um aprendizado porque eu achava isso extremamente egoísta, eu achava que isso era um egoísmo, olha, um egoísmo tremendo, então eu tive que aprender o que é o amor próprio. E quando eu falei naquela live que todo dia a gente se divorcia, é porque todo dia eu me divorcio daquela Elvira que não sabia o que era se priorizar para eu me amar primeiro e eu fazer o primeiro, eu ter as minhas demandas em primeiro lugar. Então, amor próprio. Tive que aprender. É um aprendizado. Tá me ouvindo? Faz aí o sinal do gift aí, ó. Ó. Amor próprio. Dedão para você e o indicador pro lado. Sim, ó. Você tem que estar bem para poder cuidar do próximo e nisso você faz a vontade de Deus. É um aprendizado. A reversa parece que você é o terceiro. Como é que eu obedeço a Deus? Cuidando do próximo. Como é que eu cuido do próximo? Tendo amor próprio. Mas o start é aqui, ó. Eu não consigo cuidar do próximo se eu não tiver amor próprio. Então, ter amor próprio não é egoísmo. Isso aí eu falei na nossa primeira aula lá sobre amor próprio, né? Ter amor próprio é uma condição para você conseguir seguir o que Deus quer, que é você abençoar o próximo. Você só consegue oferecer o que você tem. Então, como é que você oferece amor se você não tem? Então, você não é o terceiro, você é o primeiro. Só que quando você é o primeiro da forma correta, passa a ser o terceiro, porque você está fazendo isso por amor ao próximo e por amor a Deus. Em primeiro lugar, passa a ser Deus, porque eu estou me amando para eu poder amar o próximo, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é engenharia reversa, parece complicado, né? Mas eu não consigo fazer a vontade de Deus se eu não tiver amor próprio. Porque sem amor próprio, eu não amo o próximo. E aí está o que Jesus faz o resumo, né? Que os 2 mandamentos que ele resume é amar o próximo como a ti mesmo. E a Deus com toda a tua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Então, logo, a mensagem para você hoje aí que está acordando e entrou na nossa live. Amor próprio não é egoísmo. Cuidar de você em primeiro lugar não é egoísmo. É prioridade. Você não consegue cuidar de outra pessoa se você estiver doente. Você não consegue oferecer amor se você não tiver. Então não tem nada disso de terceiro. Você cuida de você em primeiro lugar para ter condições de você cuidar dos demais. E isso é tão interessante, Elvira, que isso aí você aprende isso nas palavras de Jesus e você vai aprender isso nas filosofias espiritualistas. O budismo fala isso, o hinduísmo fala isso, o próprio estoicismo fala disso, né? Se você tem que fazer o que está na sua mão. Se não está na sua mão, você não pode fazer. Elvira, olha aí, vai dar um delay. Esse desenho aqui, ó, é uma obra de arte. Você vai ter que ter uma interpretação para conseguir ver. Tá conseguindo ver? Olha no celular do lado aí que vai aparecer. Agora apareceu o desenho. Ai, amo. Interpreta o desenho aí. Eu vou ter que botar o óculos para interpretar o desenho. Calma aí. Esse precisa de interpretação. Ah, tá. É o fardo, né? Tirando o fardo. A pessoa com fardo pesado, Deus tirando o fardo. É isso? Caramba, vem fala aí esse desenho, isso não pode Não, dessa vez. filho, tem que emoldurar os desenhos. Eu vou ter que fazer uma exposição. Eu acabei de fazer esse desenho. É isso. Vou ficar de óculos para poder ver os desenhos. Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não te chamou para você carregar fardo. Só que o homem é apressadamente corrupto. Isso a Bíblia fala, o homem é mau. E aí ele usa a própria Bíblia em benefício próprio. Eu, sendo homem, é muito melhor eu dizer para a Jéssica assim, ó, você tem que ser subalterna, você tem que ser submissa, lava meus pés, lá faz tudo que eu quero. E ó, lá em Coríntios fala que a mulher tem que permanecer calada. Então, ó, caladinha. Ia ser bom, né? Ó. Então, aí, Gilson, eu quero fazer um comentário sobre isso, né? Uhum. Que isso é muito ensinado nas igrejas, né? E uma vez eu estava no restaurante, aqui perto da minha casa, almoçando perto da minha casa,
E eu vi uma conversa de uma pastora com uma pessoa que era uma mulher que era membro da igreja dela, e ela falando assim, né? Perguntando assim: como é que tá seu casamento? Meu marido resolveu que quer ir embora, tudo. E a pastora: não vamos deixar, vamos orar, vamos pagar o preço. E eu ouvia muito isso quando eu estava casada, né? Eu ouvia do meu marido, do meu ex-marido, dizendo que o meu comportamento estava errado, que eu tinha que ser submissa, que a Bíblia falava assim, que a Bíblia falava assado, que ele era o cabeça, e que o casamento era nós dois. E aí, quando eu ia conversar com alguém, falava assim: não, você tem que pagar o preço, tem que orar, a hora que melhora. E eu ouvindo aquela conversa, né, do restaurante, da pastora com a mulher que era membro da igreja dela, fiquei doída com aquilo ali. E eu fiquei: cara, não vou me meter nessa história. Só que na hora que eu fui pagar a conta, né, ela também acabou a conversa com a pastora e ela foi pagar a conta. Aí no que ela foi pagar a conta, eu falei para ela assim, né, a gente se encontrou, eu falei: olha, eu quero te dizer, eu sinto muito eu ter que me meter na sua vida, mas eu quero dizer que isso não é justo com você. Que a Bíblia diz também que como andarão os dois juntos, não houver entre eles acordo. Não é justo a pastora, colocar todo o peso do casamento para você pagar o preço, como você tem que manter o casamento. O casamento é uma coisa para os dois. Se um não quer, deixa aí. E Jesus já pagou o preço. Nós não temos que pagar preço nenhum, né? O nosso fardo é Jesus leva o nosso fardo e coloca sobre nós um jugo suave, leve e livre, leve e solto, Isso. né? Então, assim, é ensinado. A Neivinha, né, a nossa amiga, que é uma pessoa top, ela foi convidada 2 anos atrás para fazer um curso, e ela foi fazer esse curso. Ela não ganhou certificado, ela não foi certificada. Hein? Ela foi fazer um curso, né, de mulher virtuosa. Olha que chamaram a Neiva para fazer esse curso. Aí ela é amiga dela. E nesse curso era exatamente esse ensinamento. Gente, então, assim, 2 anos atrás, as pessoas ainda querem colocar a mulher nesse lugar de submissão, nesse lugar de desigualdade, e usam todas as ferramentas possíveis, né? E eu que tive essa criação evangélica, foi muito difícil. É muito difícil ainda, está muito enraizado em mim. Então, por isso que eu preciso sempre. É uma reprogramação mental. É uma reprogramação. Eu vivi 51 anos assim, então eu tenho que tomar muito cuidado. É uma reprogramação mental. Por isso que eu assisto as lives. Agradeço muito as lives diárias por causa disso, para eu poder toda hora lembrar de me colocar em primeiro lugar, de me amar mais, de ter os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida em primeiro lugar. Isso. Olha só, Elvira, por que as pessoas fazem essa confusão? E é muito interessante como você vai vendo que é um emaranhado e uma escada. Até a questão da fake news. A fake news, as pessoas acham que fake news é uma mentira. A fake news é um tipo de mentira, mas ela não é uma mentira. A fake news é uma verdade contada pela metade. Porque se eu chego para você e falo assim, chocolate é pedaço de tijolo, você vai dizer: tá doido, é? Você não vai nem morder. Aí se eu falo: olha, isso aqui parece um tijolo, mas ele foi feito de chocolate. A pessoa que fez, ela é toda... É uma ótima cozinheira e ela usou essa técnica. Você fala: rapaz, será? Você fica na dúvida, porque a cor é parecida. Olha só, isso que você acabou de falar aí. Eles se apoiam lá em Efésios, capítulo 22, que diz assim, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Essa parte que ele já não fala mais. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Ponto. Acabou aqui, a pregação acaba aqui. Só que o texto continua: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, o marido que bate na mulher aí tem que tomar vergonha na cara e passar a ler a Bíblia. E ainda mais ele que faz isso dizendo que a mulher tem que ser submissa. Tá aqui, ó, tá expresso. Ninguém que se amou fez mal à própria carne. E o homem tem que amar a mulher como seu próprio corpo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A parte que fala lá que a mulher tem que ser submissa ao marido é um versículo. A parte que fala que o marido tem que cuidar da mulher são quase 6 frases. Percebeu o tamanho? Sim, mas Gilson, mas sabe o que é mais interessante? Ah, É que, assim, a igreja coloca a responsabilidade. Aí o texto é claro, o texto é claro, mas a igreja coloca a responsabilidade sobre a mulher. Então, assim, a sociedade faz isso, né? É a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. É a mulher que dá a direção. Então, a responsabilidade da onde vai é o pescoço, né? Então, a responsabilidade está aqui, né? Sobre o teu pescoço, né? Abestado aqui. Então, assim, você que fica responsável para dar a direção. E a sobrecarga fica aqui. Então, quando fala assim, o seu marido não te ama, é porque você não está sendo uma boa esposa, você não está sendo submissa. Então, você tem que pagar o preço. E olha como que o texto traz exatamente o contrário, mas te ensino assim, entendeu? Eles fazem questão de colocar a mulher assim responsável pelo que vai acontecer no casamento, pelo que vai ter. A Bíblia traz de um jeito, mas te ensinam de outro jeito. porque Gente, assim, é é conveniente. Nós vivemos num país, conveniente. E aí a gente a gente sofre. vive num país machista, né? Mais Machista. conveniente o homem jogar a responsabilidade para a mulher. E ó, mulher, você que está assistindo a gente aí, ó, lê essa passagem aí na sua casa, lê para seu marido. Olha o tanto de coisa que seu marido deveria fazer para que você fosse submissa. A submissão bíblica, ela é por osmose. Se você está no relacionamento, seja homem ou seja mulher, que a pessoa que está do seu lado te apoia, te ama, quer seu bem, você não vai ter problema nenhum em ser parceiro, em concordar, em apoiar, porque você sabe que é para o bem dos dois. Agora, como é que eles querem a submissão? Ele quer a submissão para a mulher perder o próprio valor, para ela ser menosprezada, para ela receber, como a gente ouviu ontem na live, pancada, ser agredida fisicamente. A igreja diz que não, você tem que orar mais. A irmã está lá com o olho roxo, com o braço quebrado, e o pastor fala: ora que melhora. Melhor. Ora que melhora o quê? Uma situação é uma situação e outra situação é outra situação. O problema é que as pessoas elas querem fechar todo e qualquer problema em uma única caixa. E aí a gente tem trazido aqui outro desenho que vai chegar para você daqui a 3 segundos aí, ó. Todos os dias você está entre escolher a dor e escolher o crescimento. Você que está assistindo a gente aí e você está vivendo um relacionamento tóxico, você não é obrigada, você não tem obrigação nenhuma. O próprio Jesus disse que em caso de... Ele falou sobre o divórcio. Jesus fala sobre o divórcio e ele fala que em caso de adultério, em caso de traição, o divórcio é concedido, é concebido. E traição não é somente sexo. Trair a ação é você quebrar o contrato, é quebrar o acordo. O acordo é de amor mútuo, o acordo é de respeito, o acordo é de proteção, é de carinho. Se há violência, se há toxicidade, se há é, é, torturas emocionais, é traição. A gente resumiu muito traição a sexo. Traição é trair a ação.
Quando você casou, quando você iniciou um relacionamento, você firmou um acordo de parceria, de amor, de respeito. E qualquer um desses termos do acordo, quando ele é rompido, há uma traição. E a pessoa que está vivendo em um jugo desigual, em um relacionamento de dor, você não tem obrigação nenhuma, nem biblicamente, de continuar sofrendo. Se alguém vem para você com esse tipo de conversa, é porque ele não está vivendo na sua pele. Aí eu sugiro você fazer o que a Elvira falou aqui no começo. Começa em mim. Aprenda o que é amor próprio. Não esteja em nenhuma situação que venha te fazer mal, porque o artista aqui, ó, fez esse desenho para te mostrar, ó. Jesus veio foi para tirar o fardo das suas costas, não foi para colocar. Eu fico vendo, eu fui pastor de igreja por 11 anos e é muito simples e fácil de você entrar no que a gente chama de ritmo hipnótico e seguir a manada e fazer igual, porque a gente está fazendo pensando que é para Deus. E aí a gente acaba fazendo várias atrocidades em nome de Deus. E é muito fácil você ser manipulado quando se tem a carteirada de dizer que é Deus que quer, é Deus que está mandando. E aí tem um versículo lá em Jeremias que fala assim, ó, vocês estão dizendo aí que eu mandei profecia, que eu falei com vocês em sonho, e eu não falei nada. As palavras de Jesus estão claras. Ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal e que o verdadeiro amor não arde em ciúme, não arde em inveja, e o amor é libertador. Muito bom. Eu só queria trazer uma coisa assim, né? Eu vendo a Zefinha falando ontem, né? De que o marido, assim, que ela sofreu violência física, né? A minha violência emocional era tão forte no meu casamento que eu pensava assim, eu queria que ele tivesse batido. Ter apanhado. Eu não ter apanhado, porque eu falava assim, porque se eu apanhasse, ninguém ia dizer que eu não podia sair do meu casamento, né? Mas como era uma violência emocional, aí as pessoas, ninguém entendia. E quando eu me separei, era muito engraçado. As pessoas perguntavam assim, mas por que você separou? Ele te batia? Ele bebia? Ele tinha outras mulheres? Ele fazia isso? E como eu sou muito debochada, né? Eu falava assim, não, ele não me batia, ele não... Mas por que você saiu? Eu falava, não, porque eu sou ruim. Eu que sou ruim. Eu vou ficar explicando para a pessoa? O tanto que foi difícil para mim o casamento, não tinha jeito, né? Ia contar os detalhes do casamento, que ele ameaçava sumir com os meus filhos, que uma vez ele ameaçou matar o meu pai. Então, assim, da confusão que ele criava nas festas, então eu falava assim, não, eu sou ruim. Eu sou ruim, então tchau, né? A história do ciclo, né? Tá aqui no quinto, no quarto, cara, no terceiro, não tô nem aí. E só que a minha grande dificuldade era porque as pessoas do ciclo 1 e 2, que era a própria família, todo mundo evangélico, não entendia que eu não estava bem e que eu ia sair. E quando eu resolvi que eu ia sair, meu bem, saí. Aí minha mãe, minha sogra e ele foram fazer uma campanha na Universal. E me chamaram para ir na campanha. Aí eu falei assim, mãe, a senhora pode morrer de orar. Vai morrer de fazer campanha. Você, minha sogra e ele podem morrer de fazer campanha que eu não vou voltar mais, né? Não volto mais. E acabou. Aqui, ó. Livre, leve e solto. Eu sei muito bem o que é isso, porque também comigo, quando eu saí da igreja e saí do relacionamento, eu fui o errado. Porque eu estava saindo, era eu que estava querendo a separação e o certo é você não separar. Pode estar morrendo emocionalmente, pode estar sendo agredido, não interessa. Você tem que não pode separar. E isso, há 20, 30 anos atrás, era muito, muito mais reverberado. Hoje, como já tem muitos pastores que já estão no seu segundo, terceiro e quarto casamento, eles já não podem mais falar sobre isso. Mas como era tão escondido, né? Isso aí é outra história. Depois você pesquisa aí o rolo que teve há 40 anos atrás entre o Silas Malafaia e o Caio Fábio. Passar os anos, o próprio Silas Malafaia fazer o terceiro casamento do Bolsonaro, ele que dizia que era contra, e depois ele mesmo estava fazendo
vocês verem como é que são, o que é um dia depois do outro, né? Mas então, trazer um exemplo aqui, ó. A Adenilza é a nossa mentorada, ela tá lá no outro país, lá no Acre, Rondônia, lá é até 2 horas de diferença. Ela falou, é verdade, coloca sempre o peso, como você falou que o peso coloca mais nas costas da mulher, porque tem aquele versículo, eu li, amor, que fala que a mulher sábia edifica a casa, pula com as próprias mãos a destrói. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma passagem lá de Samuel, falando da Abigail. Já ouviu falar na história da Abigail? Abigail e Nabal? Essa história é muito legal, para vocês verem o que acontece quando a, a prática da situação e a teoria. A teoria que eles ensinam aí, especialmente nas igrejas mais pentecostais, é que a mulher tem que ser submissa e acabou. O marido bateu, foi problema seu, foi falta de fé sua, se orou pouco, ora mais. Quebrou o braço, ora que o braço vai voltar para o lugar. E acabou, porque ele vai viver a vida dele, é fácil, né? O que aconteceu? A Abigail era a mulher de Nabal. Nabal era como se fosse um fazendeiro, muito rico na época. Davi estava lá embaixo, precisando de alimentar os seus soldados, e Nabal tinha lá as suas ovelhas e tal, e os soldados de Davi, um homem de Deus, temente a Deus, nunca pegaram nada. É Rondônia, a beleza está em Rondônia. E aí o Davi, com fome, falou assim: ó, mandem uns meninos lá, uns moços, vai lá na terra de Nabal e pede para ele trazer mantimento para a gente. E a gente está aqui pacificamente, a gente está precisando de comida, e eu mesmo sendo rei poderia tomar, mas não quero pedir. E aí vai, chega lá, Nabal fala com ele assim: eu vou dar minhas coisas para vocês, vocês se virem, vou dar nada para vocês não, pega o beco. Resumindo a história, né? Aí os moços chegam para Davi, contam essa história, aí Davi fala assim: como assim? Tá doido, é? Eu sou o rei. Ah, é? Pega meus 400 melhores soldados aí, vamos lá agora, vamos acabar, vamos fazer uma chacina, vamos matar todo mundo e pegar tudo que ele tem para ele aprender. No meio do caminho, o servo chega para a esposa de Nabal, que é Abigail, que deveria ser submissa, né? Então, o escravo fala para ela assim: olha, Abigail, é o seguinte, veio os meninos aqui de Davi para pedir comida, porque eles estão lá embaixo, e ó, o pessoal sempre tratou a gente muito bem, a gente tem as nossas ovelhas lá perto, eles nunca fizeram nada com a gente, nos protegeram, e agora Davi mandou os servos aqui humildemente, ele não mandou tomar, ele pediu, e o teu marido, que é doido, falou para eles que não ia dar nada. E agora o negócio vai pegar fogo. Davi vai vir aqui, Davi é daquele jeitinho, franzininho, mas quando ele se irrita, o bicho pega. Aí ela fala: misericórdia, o que eu vou fazer? Aí se ela pensasse: eu tenho que ser submissa, então vou ficar quieta aqui, o homem é que manda, o homem é que é o cabeça. Né? Não seria assim a interpretação? Mas o que ela faz? Ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo. Ela fala assim: olha, chama aí os cozinheiros, chama todo mundo, vamos fazer o máximo de pão que a gente der conta, prepara a melhor comida, mata a ovelha e faz, e coloca aqui, vamos lá embaixo. Eu vou levar para Davi. Mas você não vai falar que seu marido, de jeito nenhum, ele é doido. Eu vou resolver essa situação. A mulher sábia edifica seu lar. Tá bom, Denilza? A mulher sábia edifica seu lar. A mulher sábia não é submissa ao marido doido. Ela desceu, quando encontrou com Davi no meio do caminho, ela se jogou nos pés de Davi, se ajoelhou e falou assim: meu senhor, perdoa, meu marido é doido, ele fez aquilo ali, mas não culpe a mim, meus filhos e os demais pela loucura dele. Eu estou trazendo aqui tudo para o senhor, receba, que veja isso aos olhos de Deus como boa coisa e não nos puna pela loucura do meu marido. Aí Davi vai, né, ver aquele gesto e fala assim: olha, parabéns, bem-aventurada você, porque me livrou de sujar minha mão de sangue, porque não ia sobrar nem um filho de Nabal. Aí falou: senhor, muito obrigado e tal. Resumindo a história, ela faz isso tudo, não fala nada com ele. Quando ela volta para casa, a Bíblia fala que ele está bêbado lá. Quantos relacionamentos tem aí que a mulher sofre com um marido bêbado, drogado, que ainda passa o tempo agredindo, e aí quando vai para a igreja fala que não, que ela tem que orar mais e tem que continuar ali. Quantos feminicídios não tem aí? E a igreja, depois que tem o feminicídio, não, a irmã foi para o céu. Poderia ter atuado, né? Fácil, é igual peixe com óleo, eles escorregam para tudo quanto é lado. Quando ela volta para casa, ele está lá bêbado num banquete e tal, e ela não fala nada.
No outro dia, quando ele tá bom, viu a Denilson de novo como uma mulher sábia, ela não falou com ele bêbado, mas quando ele tava são, ela falou assim: olha, sabe quando o Davi veio aqui e você falou que não ia dar nada para ele, mandou ele para casa? Mandou os meninos embora que você não ia dar nada? Ele tava subindo aqui com 400 para acabar contigo, com toda a tua raça. A Bíblia fala que ele faz assim, ó, virou pedra. O medo foi tão grande que ele deve ter tido um ataque cardíaco, respiratório, com tudo, que ele petrificou e no outro dia ele morreu. Quando Davi ficou sabendo que ele tinha morrido, Davi agradeceu a Deus. Causou da Abigail. Agradeço porque eu não precisei sujar minha mão e Deus me vingou. Aí ele fala para os moços, vai lá buscar a Abigail, quero casar com ela. E aí Davi casa com a Abigail. A mulher que deveria ser submissa não foi submissa, salvou a cidade inteira e depois se tornou esposa de um dos maiores reis. E aí, como é que a gente aplica isso no dia de hoje, Elvira? Sumiu teu áudio de novo. Muito bom, não é? Não, eu quero só fazer mais um comentário, né? Assim, quando a gente aprende errado, porque a Bíblia é fantástica. A Bíblia, ela traz as histórias exatamente assim. Se você olhar para isso, olhar para as histórias, olhar para a história de Abigail, olhar para a história de Ruth e Noemi, se você olhar para as histórias, você vai ver como que a história, aquele comportamento que determinadas pessoas, determinadas partes da Bíblia falam que é errado, e a Bíblia exalta determinados comportamentos e te traz comportamentos como sábios. Aí você vai ver que você tá, assim, que existe ali algo que não está sendo dito e que você realmente precisa aprender, né? Uma vez eu li um livro que falava que a Bíblia, que Deus era machista. E eu saí assim, arrasada, eu já comentei isso com o Gilson, eu saí arrasada da biblioteca, eu era adolescente, arrasada, falei assim, gente, Deus é machista. Aí depois eu falei assim, não, Deus não é machista. A Bíblia é machista, a Bíblia traz versículos machistas, as pessoas, os homens que escreveram a Bíblia têm pensamento machista, mas Deus não é machista, Deus é amor. Olhei para Jesus, né, o jeito que Jesus tratava a mulher, o jeito que das histórias da Bíblia trazem a mulher assim com sabedoria, tomando esse tipo de decisão, como assim não é a verdade. Então assim, Deus é amor, o Evangelho, Jesus é libertador, assim, traz a liberdade de pensamento, a liberdade de ação. Você é uma pessoa livre, eu sou livre, e você é livre. O assunto estava tão pesado que a live caiu. O que a gente falou aí sobre Abigail. Qual é a lição que a gente aprende? Qual é a moral dessa história? É que Deus nunca exigiu que mulheres permanecessem ao lado de homens que as destroem. Agora pense, será que você está carregando um peso que Deus nunca quis que fosse seu? Olha só, Atos 10:34 diz assim, ó: Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nunca diz que mulheres são menos importantes do que homens. Você nunca vai ver isso em momento nenhum. Deus sempre esteve ao lado das mulheres que foram injustiçadas e oprimidas. A submissão que a Bíblia ensina é baseada no amor e não no controle, mas é uma situação de parceria, de proximidade, de auxiliar, mas auxiliar lado a lado. Voltei a ouvir? Voltei! Pronto. O assunto nosso ficou tão pesado que a live não conseguiu. Não deu conta. Não deu conta. E aí, Elvira, dentro do que você estava falando, eu trouxe aqui uma moral, né? Que Deus nunca exigiu que mulheres permanecessem ao lado de homens que as destroem. Em momento nenhum você vai ver isso. Foi o que você falou. A Bíblia traz os exemplos. Deus não é machista, o homem é machista. E dentro da religião, da religiosidade monoteísta, que iniciou ali com Zoroastro, que depois veio para os judeus, e dos judeus vieram para os cristãos, que somos nós hoje, por criar um único Deus, houve um apelo machista muito grande. Antes de Zoroastro, nas religiões romanas, gregas, haviam vários deuses, várias deusas, e as deusas é que comandavam.
tem a deusa Gaia, a deusa Nínife, tem a deusa do amor, que é a Afrodite, a deusa da guerra, a poderosa Ísis. E nas concepções religiosas politeístas, a mulher sempre teve um lugar de destaque. Aí eu vejo isso, parece que é muito semelhante à nossa Constituição de 88. Quando a Constituição foi feita para vencer a ditadura, eles acabaram colocando uma lei em cima de alguém que estava sentindo dor. Então a Constituição veio, por exemplo, no Brasil não permite trabalhos, a pessoa que está presa, ela não pode trabalhar. Porque na época da ditadura tinha trabalhos forçados e tinha as, as torturas. Então, como estavam naquele momento de dor, falou assim: não, não vai colocar trabalho nenhum. Todos os outros países, o presidiário pode trabalhar e ele trabalhando diminui a pena. Mas como a Constituição foi feita em um momento de dor, ele fala: não, não vou colocar nada. De repente, se ela tivesse sido feita hoje, ela tinha uma outra conotação. Qual é a ligação que eu faço? Quando iniciou o movimento do zoroastraísmo, que foi o primeiro movimento monoteísta, como nos movimentos politeístas havia uma expressão muito maior da mulher, a fertilidade, a deusa da terra, a deusa Gaia, quando eles criaram o movimento monoteísta e um Deus e Deus homem, eu acho que nessa ânsia de tentar fortalecer o Deus único sendo o Deus, eles acabaram tentando suprimir o papel da mulher, e aí você começa a perceber que os livros judaicos, em algumas passagens bíblicas, inclusive de Paulo, e em alguns trechos nas cartas, realmente são machistas. Mas nas palavras de Jesus, sendo Não. o próprio Deus, você não vai ver nada. Você vê Jesus falando com a mulher samaritana, você vê Jesus falando com Maria Madalena, você vê Jesus falando com mulheres que as pessoas que estavam em volta diziam assim: Jesus, você está falando com essa mulher? Não pode. E Jesus dizia assim: ué, por que não? São meus filhos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê homem e mulher. Deus vê filho. Deus não é machista. O homem é machista. E o homem escreveu o livro, né? A Bíblia e os livros. E aí ele colocou a sua própria impressão. Então pense, será que você não está carregando um peso que Deus nunca quis que fosse seu? Que Deus te chamou para a liberdade. Nosso tempo está esgotando, Elvira. Vamos caminhar para o final aqui. Ó. Atos 10:34 fala que Deus não faz acepção de pessoas. Homem, mulher, alto, baixo, preto, branco. Para Deus é filho. Quer ser um bom filho? Ame-se a si mesmo e cuide do próximo. Gabaritou a prova. Tirou 10. A Bíblia nunca disse que mulheres são menos importantes que homens. Deus sempre esteve ao lado das mulheres que foram injustiçadas e oprimidas. A submissão que a Bíblia ensina é baseada no amor e não no controle e não na violência. Não é por força nem por violência, mas é pelo operar de quem? Do Espírito Santo, pelo meu Espírito. Essa aluna é boa demais, hein? Então, finalizando aqui, ó, deixa eu mostrar esse desenho que eu não tinha mostrado ainda. Isso aqui é minha obra de arte. Consegue ver aí? Sim! Tá dando certo agora. Me explica aí, o que está aí nesse desenho? É uma gaiola aberta, livre. Isso. Sai, boa. Consegue ver lá no cantinho o que tem lá no cantinho? Óculos, é uma pessoa que tá ali presa, vai a gaiola tá aberta. Pois é. A gaiola está aberta. Tem pessoas que estão presas porque querem continuar presas, porque foram programadas para ficarem presas. Mas a gaiola está aberta. A Silvia falou aí, o amor cura. E Deus é o amor. Aonde há o amor, não há espaço para violência, não há espaço para tortura, não há espaço para violência, seja em qual estilo for, física ou emocional. E Deus é o amor. Logo, Ele não quer que você esteja em alguma situação que não seja de amor. Vamos finalizar aqui, ó, 3 passinhos para você aplicar o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, identifique a mentira que te prende. O que te ensina que faz você sentir presa? Por exemplo, você tem que estar em um relacionamento porque você casou, mesmo que você esteja sofrendo violência, sofrendo abuso, sofrendo ameaças de vida. Será que é isso que Deus quer para você? Será que foi isso realmente que Ele queria te ensinar? Substitua essa mentira pela verdade. O que a Bíblia realmente diz? Não só a Bíblia, mas o que Jesus diz. Se você é cristão, você tem que seguir o que Jesus fala. Jesus diz assim, ó, João 10:10. É um dos versículos top 5
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. em abundância. Foi para isso que ele te chamou. E dê um passo concreto hoje. Escolha um pensamento, ou um medo, ou uma crença que você vai abandonar hoje. Submissão não significa ficar embaixo dos pés de ninguém. A palavra submissão, ela foi traduzida, o termo real quer dizer auxiliador, andar ao lado, lateral, não é nem à frente, nem atrás, nem abaixo. É lado, é um acordo, igual eu vira falando no começo. É um acordo bom para os dois. E se quebrar o acordo, é traição. Se tem violência, é traição. Se tem pressão psicológica, se tem tortura psicológica, é traição. E em situação de traição, você rompe o contrato. Você não tem que viver sob julgo pesado e que coloca a sua vida e a vida dos seus familiares em risco. Diga em voz alta, eu ouvi falar isso várias vezes, ó. Eu sou livre e Deus quer o melhor para mim. Ele é seu pai, ele não é padrasto. Ele quer o melhor para você. Eu vi o que a gente tem aprendido. Eu fiz essa pergunta para a Zefinha ontem, no método GIFT. Qual foi o ensinamento assim que você achou mais legal até agora? É, olha, eu tenho vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos. Igual eu falei, assim, eu preciso dessa reprogramação mental. Para mim, assim, o mais importante é a reprogramação mental, assim, de amor próprio, de olhar para mim, de porque gratidão, assim, eu sou muito grata, eu sou muito feliz. E apesar de tudo que eu vivia, eu tinha sempre a certeza que Deus estava comigo, que Deus ia me dar vitória de tudo. Mas, assim, o reaprendizado, gente, porque eu não fui como a Zefinha, assim, que virou a chave de uma vez, assim, eu vivi 51 anos de uma forma errada. Então, eu preciso diariamente me divorciar. Então, esse aprendizado diário, diariamente, eu aprendo a me divorciar da versão que não, de um lugar que não me cabe mais. É, terça-feira eu quase dei carona para a pessoa. Aí eu falei assim, gente, para de dar carona, sua louca. Você é louca, mulher. Então é um aprendizado diário, deixar de ser louca, deixar de ser louca. Diariamente eu aprendo a me priorizar, a me amar mais. É porque, como assim, depois tem que ser outro dia eu te dizer essa história da carona. Então, assim, diariamente eu aprendo a me priorizar, diariamente eu me aprendo a me amar mais, diariamente eu aprendo a estar no tempo presente. E diariamente a minha fé tem que ser algo que seja bom para mim. Você indicaria para as pessoas que estão assistindo a gente aí a fazer o método? Indico por causa disso. Você precisa, a gente aprende errado, a gente precisa reaprender. Você precisa reaprender, reaprender a viver, reaprenda a viver. Isso. Voltei e fui levar os filhos na escola. Ah, Denise, caiu a live, você perdeu pouca coisa. Pois é, o método GIFT ele é baseado no RIA, RIA, que é Reprogramação Integral Adaptativa, que é isso que a Elvira acabou de falar. A gente traz os frames, os arquivos, né, os softwares, para você atualizar seu sistema diariamente. Não é assim, eu tenho que me amar, resolveu. Não, amanhã você tem que ouvir de novo, você tem que praticar de novo, depois da manhã você tem que praticar de novo, porque a sua mente ela é tendenciosa para te sabotar. Ela é tendenciosa a você estar na zona de conforto. Logo, você precisa de uma reprogramação contínua, de um sistema, de um sistema que, que vai te alimentar, como o seu próprio celular. Seu celular precisa de atualizações. Se você não atualizar o seu sistema, ele para de funcionar. Se você não conectar na internet, você não vai ter como trazer mais informação para você. E o método GIFT é essa atualização diária. A gente fala sobre amor próprio, a gente fala sobre o ciclo de proximidade, essa loucura sua aí de querer dar carona para os outros. Não está em nenhum dos ciclos. Você só pode dar carona para alguém que for ciclo 1 e ciclo 2. Ciclo 3 e 4, ciclo 3 é muito. É recomendável não dar, não atrasa, para você se blinde. Fuja. Então, finalizando a live aqui, ó. Se você aplicar esse exercício de você entender o que estava fazendo, qual foi a mentira, qual foi a programação errada, substitui pela certa e aplica no dia de hoje, você já vai sentir leveza na sua vida. Você não é obrigado a viver uma vida
sem liberdade e com jugo, e sendo torturada, e sendo ameaçada, e vivendo sobre dor, sendo agredida. Isso não, em momento nenhum na Bíblia você não vai encontrar ninguém dando respaldo para isso. Mas fora da Bíblia você vai. Foge das pessoas que não querem seu bem, tá bom? E aqui no Método Gift a gente ensina a reconstruir a sua autoestima, a sua vida com clareza e propósito. Se você já se sentiu culpada por desejar ser feliz, entenda hoje, não se culpe por isso. É direito seu. Deus te chamou para ter vida e vida em abundância. E lembrando, dia 27, a gente vai fazer a nossa aula. Eu vou trazer mais assuntos sobre isso. Eu estou fazendo um e-book, Elvira, sobre esse assunto, sobre passagens bíblicas que vão confrontar essas objeções que as pessoas usam passagens bíblicas pela metade só em cima da mulher. Você já viu que é tudo em cima da mulher? Sim, É já só, vi, é só coisa boa para o homem e já só. vi, vi. E eu li a Bíblia já várias vezes, e especialmente nas palavras de Jesus, você não vai ver em momento nenhum. E eu queria que você que está assistindo a gente aí escrevesse a palavra liberdade no, no chat. Se você entende que Deus te chamou para a liberdade, se você quer ter liberdade, e uma liberdade de vida, você ter leveza, você ter tranquilidade, você ter alegria, você ter gratidão contínua. Foi para isso que ele te chamou. Amém. Teremos uma live, o nome da live, não, o fim não é o fim. Ó, legal, né? Só que amanhã, eu não tenho certeza, galera, se eu vou conseguir fazer a live 7h30 da manhã, tá? A gente vai avisar durante o dia, eu vou viajar amanhã cedo, e aí o horário ainda não está totalmente definido. Semana que vem, as lives serão no YouTube, eu estarei no cruzeiro, não terei como fazer as lives pela manhã, estarei no cruzeiro. Dá pra falar. A bordo. Vai ser a minha 12ª vez que eu vou estar nesse cruzeiro. Sugiro muito você aí que está assistindo a gente a procurar uma aula de dança de salão, dança que dança a dois. Estava dançando com a Elvira terça-feira dessa semana. É minha aluna de dança também. A dança de salão vai fazer muito bem para você, melhora a sua autoestima, a própria saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, na semana que vem, as lives, eu quero que vocês vá lá no YouTube, o nome do canal é Método Gift, Gift, e as lives serão feitas lá todos os dias, 7h30 da manhã. Se você quer aprender como transformar tudo que viveu e aumentar a sua força, aumentar a sua sabedoria, melhorar o seu futuro, eu queria te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Continua seguindo a gente aqui no Instagram e também no nosso YouTube. E hoje nós trouxemos a música lá, né, do Jota Quest, Sol, né? Ele fala assim: ei, dor, não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Você quer saber onde é que eu vou estar? Para onde tem a sol. Onde tem a sol. Sol é Deus, né? Deus é a iluminação. Onde Deus esteja é onde eu vou estar. E Deus quer que você esteja em um lugar abençoado, um lugar de alegria, um lugar de conforto. Foi para isso que ele nos chamou. Elvira, dá aí suas palavras finais, despede da galera aí. Eu já agradeço você ter aceitado o convite. Você é maravilhosa. Eu quero agradecer, assim, eu já falei para o Gilson, assim, para o Pink e o Cérebro, né, a dupla dinâmica aí, de tanto que é importante isso para a minha vida, assim, né? Porque a necessidade de você, da programação mental, de você reaprender, de você viver melhor. Quero agradecer a oportunidade de poder falar, pedir desculpa porque eu falei demais, às vezes meus pensamentos assim, são muito rápidos, eu acabo falando muito rápido, mas quero agradecer a oportunidade e dizer assim que a melhor coisa que tem na nossa vida é a liberdade, é você ser livre. E se você está em um relacionamento abusivo, eu quero dizer que a culpa é sua. A culpa é sua. Cara, é horrível dizer isso, mas a culpa é sua e a mudança passa por você. Então, tenha coragem de mudar, de olhar para você e ver assim, o que eu estou precisando mudar na minha vida. E mude a sua vida, tenha coragem de mudar. Não é fácil. Toda mudança é um processo dolorido, mas em compensação é libertador, né? Então, aprenda a mudar, gente. Não é fácil mudar, é um aprendizado, é um reaprendizado, mas necessário. E aí, qualquer hora é hora.
Qualquer hora é hora e agora é a hora, né? Se você ouviu isso, é porque agora é a hora de você se programar para você mudar. É isso aí. A culpa é sua e a solução vem É a sua também, é em você está você. nessa situação porque você escolheu estar, embora você tenha sido programada para isso, mas hoje chegou até você o conhecimento que você não tem obrigação nenhuma de estar em um relacionamento que não te faz bem. Seja qual for o relacionamento, tá? Não é só relacionamento. Relacionamento de amizade. A gente falou aqui sobre a Adinalva outro dia. Relacionamento de trabalho. Relacionamento qual for. Você não tem Sociedade. de estar em nenhum relacionamento que te faça mal, tá bom? Elvira, Deus abençoe sua vida. Nos vemos amanhã, então. O que foi? Fala. Fala, eu parei para você. Você fez assim com a mão, ué. Não foi você quer. Ah, tá. Ela só me distraiu mesmo aqui. Gente, a Jéssica está aqui do meu lado, ela não gosta de aparecer, mas eu sou muito grato a Deus por ela, por essa minha companheira. Ela não é nada submissa a mim e eu não quero que ela seja. A gente é igual, ombro a ombro, e o relacionamento ele precisa ser dessa forma. Tem que ser bom para os dois. E se não for bom, que haja a comunicação. Um dos módulos no método GIFT é sobre comunicação ativa. É você falar de forma clara e você ouvir de forma ativa para que haja um entendimento. Tem que ser bom para os dois. Se não puder ser bom para os dois, tem que haver um diálogo. E como a Elvira trouxe aqui outro versículo, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Procure uma pessoa que pense semelhante a você. Essa história de opostos se atraem é balela. A gente falou aqui sobre a Uânia, com a Uânia sobre isso. Procure uma pessoa que te ame, que te valorize do jeito que você é. Não queira alguém que queira mudar você. Queira alguém que queira melhorar você. Aí pode. Vocês melhorarem juntos. Mas a pessoa querer que você gosta de dançar e ela fala assim, ó, mas eu vou querer que você pare de dançar. Então essa pessoa não te quer. Eu dei o exemplo da dança, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Encontre uma pessoa que te ama, encontre uma pessoa que te apoie, encontre uma pessoa que você a ame, encontre uma pessoa que você a apoie e vivam felizes para sempre. Elvira, Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Não esquece, você é templo do Espírito Santo e o reino de Deus está onde? Dentro de mim. Isso. Fique com Deus. Obrigado.